Kleber, fala um pouquinho da importância desse amistoso, né? Mesmo sendo em meio a uma sequência tão difícil do Campeonato Brasileiro. Fala também um pouquinho sobre os testes que você aproveitou para fazer, por favor, professor. Trazer de volta alguns jogadores que não jogaram nos últimos jogos, dar uma sequência maior para outros jogadores, observar algumas trocas de funções, né? A gente usou muito esse jogo para que a gente pudesse trabalhar com uma melhor qualidade para o jogo com o Botafogo. Esse foi o motivo principal para nós. O Baumgartner, jogador de seleção alemã, elogiou muito o Gabriel Veron aqui na zona mista. O Veron, a gente sabe, teve algumas questões aí recentemente, foi muito criticado pela torcida, hoje até entrou mais participativo. O que você tem a dizer sobre trazer esse jogador de volta, no caso do Veron? É diferente de lesão e tudo mais, você já até explicou em coletiva, né, que teve a punição administrativa e tudo mais, mas como é que você pensa em trazer ele de volta para o jogo? Trabalhando, ele está trabalhando bem, entrou nos dois lados do campo, fez um jogo de normal para bom, mas vamos discutir. A gente tem opções voltando agora, tem a volta do João Schmidt, o Lucas e o Xavier, que jogaram contra o Corinthians, voltam amanhã com a gente, então a gente vai tirar o melhor possível para ter 23 jogadores em condições para o jogo do Botafogo. Kleber, por favor, o Neymar aí nos últimos dois jogos, contra o CRB e contra o Vitória, entrou ali perto dos 15, 16 minutos e hoje ele começou o primeiro tempo e saiu no intervalo. Já há uma expectativa para quando ele possa atuar os 90 minutos? A ideia foi nesses dois jogos anteriores que tu falou que ele fizesse 30 minutos, nesse jogo de hoje que ele fizesse 45 minutos e a gente vai conversar agora para o próximo jogo se ele tem condição de fazer 45 minutos ou mais. Acredito que ele tenha condição de fazer mais tempo. Professor, para finalizar, posso fazer mais uma da minha parte? Desculpa a insistência. Hoje a gente viu o Roleiser por dentro, né, um pouquinho mais atrás de uma função que ele costuma fazer. Você pode explicar um pouquinho também desse teste? Eu já usei o Roleiser no jogo, acho que foi contra o Ceará, com um posicional, primeiro meio campista, mais ele o Bom Tempo, né, com dois. E hoje eu trouxe ele como segundo, ele já fez isso no Benfica, né? Eu queria dar essa oportunidade, olhar como ele se sentia ali, para que a gente ganhe opções em outros momentos de ter um jogador que tem muita qualidade técnica, né, e que possa construir vindo de trás. Não, mas a gente está se sentindo cada vez melhor. Hoje foi um jogo que eu me senti melhor, né, desses últimos que eu voltei. Foi que eu joguei mais tempo também. Então é isso aí aos poucos, ganhando ritmo, que aí eu vou ficar cada vez melhor com certeza. Neymar, eu queria saber um pouco dessa sua liderança dentro de campo, né? A gente que está vendo todos os jogos em loco ali, você voltando, um cara mais experiente, daquele Neymar que a gente conheceu lá no passado, e que chama atenção, vai para dentro dos caras para cobrar. Como é que tem sido isso para você, essa liderança, para tentar fazer esse elenco responder tecnicamente, né? Porque o Santos vive um mau momento na temporada. Minha liderança é técnica, né? Sempre foi, desde quando eu comecei a me firmar no Santos, né? Não só no Santos, como na seleção brasileira, Paris Saint-Germain, Al Hilal, enfim, todos os times que eu passei, Barcelona também. Então, minha liderança sempre foi técnica. Óbvio que hoje, por ter mais experiência, tem coisas que eu falo, que escutam mais, e isso é bom. Acho que eu, quando eu tinha idades mais jovens, até mesmo os mais jovens eu escutava, então é bom porque você vai aprendendo, né? Não é porque eu tenho 33 anos, eu sei de tudo que eu sempre tenho razão, não, eu tô aprendendo também, então todo mundo ter a mesma consciência, né, pra gente seguir melhorando junto. Irmão, fala um pouquinho dessa experiência, né, essa partida tão difícil, diferente, né, contra o adversário que os times brasileiros não costumam enfrentar. E mais especificamente, você teve a função mais ingrata, né, de marcar o melhor jogador adversário. Fala um pouquinho disso, como é que foi essa experiência e essa dificuldade também. A gente sabe que ele é um jogador muito bem falado desde as categorias de base do Barcelona. Eu dei uma certa estudada nele, foi difícil. No primeiro tempo consegui acertar uns botes, não deixar ele fazer muitas jogadas. Ali no segundo tempo acabou que ele passou 2 vezes por mim, mas não é isso que vai me deixar abalar. Seguir trabalhando, é um puta de um jogador. Eu fiz também, na minha cabeça, fiz um bom jogo e quero estar sempre evoluindo para ganhar mais oportunidade. E para finalizar, vocês interpretam esse amistoso como algum ganho de moral ou de repente até perder um pouquinho da moral no meio dessa sequência por causa da derrota, ou como é que vocês enxergam isso dentro do grupo? Cara, eu enxergo como uma preparação para a gente conseguir fazer melhores jogos, conseguir empenhar melhor o futebol e principalmente conseguir o resultado. Barrel, fala um pouquinho dessa experiência do amistoso, né? Como é que foi para vocês no meio de uma fase difícil, né? Mas que hoje foi utilizado um pouquinho para fazer testes também, né, pelo técnico.
Sí, bueno, creo que fue una linda experiencia jugar contra un equipo como el Leipzig, un gran equipo. Obviamente estamos en una fase difícil, una fase de Brasileirao que estamos más enfocados en eso, pero fue bueno también para algunos chicos que no venían jogando poder sumar minutos. Até, inclusive, sobre esses meninos, já que você citou eles, como é que é para vocês que são um pouco mais experientes para passarem confiança, não só em um amistoso igual hoje, mas na sequência da temporada também? Muy importantes son los meninos para nosotros, para todo el año. Creo que si les pegan confianza van a conseguir ayudarnos mucho también en el campeonato durante todo el año, así que es bueno para ellos también sumar minutos. João, fala um pouquinho dessa experiência, né? Você que foi um cara hoje que saiu muito aplaudido na hora que você foi substituído no segundo tempo, mas fala um pouquinho da sua experiência em si, no geral, e da sua nessa partida aí contra um rival tão difícil, né? Cara, boa noite a todos. Uma partida bem disputada, é um time diferente, um time europeu. Acredito que a gente sentiu um pouco. Entramos no primeiro tempo um pouquinho dormindo, mas depois ligamos. Mas, enfim, em questão a mim, eu acho que eu fui bem, tô precisando de minutagem. E quando eu tiver a oportunidade, eu vou tentar mostrar o meu melhor pro treinador e pro time para ganhar confiança. Gente, como é isso? Tá vendo se você puder dar aquele comentário, vai empurrar, Olha, primeiro a gente vai concluir o contrato que o Neymar tem com o Santos, que termina quando? Por 30 de junho. Quando de junho todo mundo vai saber se a gente vai permanecer ou continuar. Essa reunião já aconteceu em janeiro. É um projeto que a gente veio entre o Santos Futebol Clube, Enel Esportes e Neymar Júnior. Um veio para restabelecer principalmente a saúde, se recuperar dentro do clube que foi oferecido para a gente. E a Enel Esportes veio para reestruturar, ajudar o Santos a reestruturar o clube. Não foi da forma como vocês imaginam, né? Se vocês perguntassem isso antes, talvez vocês tenham a resposta ideal e não ela formulada como foi feita. Mas a gente entende que dar notícia primeiro eu acho que é mais importante do que você realmente entender o que está acontecendo e qual é o projeto. E agora é só esperar, aguardar agora junho, no término do contrato do Neymar, a gente vai ver o que a gente vai fazer com relação a tudo isso. A gente está muito feliz com o que está acontecendo com ele, né, da recuperação. Hoje conseguimos fazer 45 minutos, o Neymar está forte, a gente está feliz com o que está acontecendo. Agora a gente pensar nesse momento, né, aproveitar isso, ajudar o Santos dentro de campo e ajudar o Santos fora de campo, que é o projeto que a gente veio fazer. Neymar, de que maneira você acredita que o Santos possa melhorar no seu futebol visando a sequência do Campeonato Brasileiro? A gente sabe o quanto você tem sido parceiro do Santos e o quanto você tem tentado ajudar ao máximo fora de campo e até mesmo dentro com o Marcelo Teixeira. O torcedor está muito preocupado, né? Você, hoje, vendo esse Santos, o Neymar tentando ajudar, fica preocupado também com a condição dele dentro da temporada? A temporada praticamente começou para o Santos. A gente tem que analisar, o Santos veio da segunda divisão, gente. E a gente já quer o Santos agora ganhando títulos. Não, o clube está se reestruturando. E se você não começar de fora para dentro, as coisas não vão acontecer dentro de campo. A gente tem que ter paciência, a gente sabe que não é fácil o momento que o Santos está passando, mas a gente viu que o Santos chegou numa semifinal de Paulista, com um time que tinha recém saído da segunda divisão. E esteve, né, no palco durante os quatro grandes. Então a gente não pode reclamar do projeto que foi feito no Campeonato Paulista. Aconteceu, não deu para levar o título, mas o Santos fez uma grande campanha, dentro das possibilidades. E agora nós estamos no Brasileiro. Isso vai acontecer. O segundo semestre está aí para que as coisas possam, o Santos refletir da melhor maneira possível e encaixar. As coisas vão acontecer, mas você precisa ter paciência. Isso não é um projeto que de um dia para o outro você vai entregar para a torcida títulos e outras coisas mais
dessa forma, vai ser devagar. Neymar, o tom, quando a gente falava sobre a renovação, um contrato curto, era sempre um tom muito otimista, quando a gente até te ouvia. Não, o projeto não é de 5 meses, tudo mais. A gente tinha a impressão que essa renovação aconteceria de uma maneira natural. Mas e hoje, quando a gente pergunta... A gente não poderia correr risco, eu não poderia levar esse risco para o Santos. Quando vocês interpretam o contrato de 5 meses, eu poderia muito bem falar assim, eu quero um contrato de 3 anos e jogaria toda a responsabilidade para o Santos e o Santos estaria devendo um contrato de 3 anos para mim, a gente ficava de mão cruzada. A gente não veio para isso. A gente veio demonstrar uma solidariedade ao Santos naquele momento. O Santos precisava de ajuda, de um impacto positivo para trazer apoiadores, patrocinadores. Foi o que aconteceu. E o Neymar, junto com o Santos, se restabelecer aqui. A gente poderia ter escolhido qualquer outro clube, ou o mesmo Santos Futebol Clube, e falar, eu quero um contrato de 3 ou 5 anos. E sentar em cima do contrato, gente. Não é isso. O risco ficou todo para nós. E ficou todo para o Neymar. Entendeu? Mas se o Neymar não se recuperar, o que a gente vai fazer com o segundo semestre dele? Olha os riscos que a gente está correndo. Então, as pessoas analisam por um tema muito ruim. E é muito difícil você explicar para quem não quer entender.